O mundo lembra com temor e admiração dos Anunnaki, mas quem eles eram de verdade? Nos mitos sumérios, eles não aparecem como divindades etéreas, mas sim como seres concretos, cansados, às vezes em conflito entre si. Em todos os cantos do planeta, monumentos ciclópicos e lendas de gigantes parecem repetir a mesma história. Seres vindos do alto guiaram a humanidade, talvez dominaram ou até mesmo criaram. Eram deuses, eram símbolos ou eram visitantes vindos de um mundo distante, de um planeta chamado Nibiru, que um dia pode voltar. Hoje faremos uma viagem extraordinária ao nosso passado mais obscuro e vamos descobrir uma história que transcende o mito e se torna crônica. Antes de começar, inscreva-se no canal para apoiar nosso trabalho e não perder os próximos vídeos. Quando os arqueólogos do século XIX levantaram a poeira das ruínas da Mesopotâmia, o que surgiu não foram apenas tabelas de tributos e inventários de mercadorias, mas histórias extraordinárias, histórias gravadas na argila com a escrita cuneiforme, histórias que não se limitavam a listar, mas ousavam explicar de onde viemos, por que existimos e qual é a relação entre homens e deuses. Entre esses textos, um dos mais extraordinários é o mito de Atrahasis, datado do século XVII a.C., que começa com uma cena de desarmante simplicidade. Não a glória dos deuses, mas o seu cansaço. O cansaço dos deuses era grande, o trabalho pesado, a miséria abundante. Por 3.600 anos, suportaram o trabalho dia e noite. Gemiam os deuses, não como seres abençoados e distantes, mas como figuras cansadas, esmagadas por um fardo. E quando o peso se torna insuportável, acontece o impensável. Os Igide, os deuses menores, se rebelam. Incendiaram suas enxadas, jogaram fora seus cestos de trabalho, se reuniram e marcharam contra a casa de Enlil. Uma cena de revolta, mais parecida com uma crônica social do que um mito. Os trabalhadores abandonando suas ferramentas, os servos se apresentando diante do Senhor pedindo uma mudança. É aqui que o texto apresenta a solução, a criação de uma nova raça, a humanidade. Mas antes de chegar a tudo isso, é preciso entender quem realmente eram esses seres, chamados de Anuna ou Anunnaki. O próprio termo diz, An é o deus do céu, a divindade suprema do panteão sumério. Quem é a Terra? Anuna significa, portanto, a descendência de An, e assim, literalmente, aqueles que do céu desceram à Terra. Nos textos, eles não eram simples divindades locais, ligadas a um rio ou a uma cidade. Eram figuras cósmicas, juízes que determinavam os destinos. Na epopeia de Gilgamesh lê-se, os Anunnaki, os grandes deuses, sentam-se e decretam o destino. Suas palavras são irrevogáveis, então eles não são só protetores ou criadores, mas também legisladores cósmicos, juízes incontestáveis. E ao lado deles, sempre nos textos, aparecem os Igide, os grandes observadores dos subordinados que realizavam as tarefas mais difíceis. A rebelião deles em Trahasis é o evento desencadeador que leva ao nascimento do homem. Mas os Anunnaki não estão confinados a um único mito. No Enuma Elish, poema babilônico da criação, são eles que erguem o trono de Marduk após a vitória sobre Tiamat, a deusa do caos. Os Anunnaki construíram para ele um trono real, sentaram-se juntos e o proclamaram rei. Na descida de Inanna, eles são juízes impiedosos que decidem o destino da deusa no submundo. Os Anunnaki do mundo subterrâneo sentaram-se em tronos de pedra, fixaram nela os olhos da morte. O fio que liga esses fragmentos é evidente. Onde quer que apareçam, os Anunnaki encarnam o poder absoluto, a capacidade de estabelecer ordens que ninguém mais pode quebrar. Portanto, não são figuras decorativas, mas sim a espinha dorsal do panteão mesopotâmico. E a própria etimologia deles, descendentes de Ani e Ki, os torna seres suspensos entre o céu e a terra, nem totalmente divinos, nem inteiramente mortais. A pergunta que permanece ao observar esses testemunhos é inevitável. Trata-se de alegorias criadas para reforçar, representar as tensões sociais das primeiras cidades-estado.
Ou os textos estão transmitindo a lembrança distorcida de encontros com seres concretos, figuras de carne e osso vindas de outro lugar e lembradas sob o nome de deuses. Foi somente no século XX que alguém ousou ler aquelas tabuletas, não mais como alegorias religiosas, mas como relatos históricos. O nome era Zecharia Sitchin, um homem nascido em Baku, criado na Palestina e formado em Londres, que em 1976 publicou um livro destinado a tornar Sitchin famoso. O 12º planeta, traduzido em italiano como o planeta dos deuses. Em suas páginas, Sitchin afirmava que os Anunnaki não eram divindades imaginárias, mas seres reais vindos de um planeta fora do nosso sistema solar. Chamado nos textos de Nibiru, a palavra Nibiru realmente aparece nas fontes mesopotâmicas, em particular nas chamadas tábuas Mula-Pin, com registros astronômicos babilônicos que datam do 1º milênio antes de Cristo. Aqui o termo está associado a um corpo que atravessa ou tem um ponto de trânsito no céu, em alguns casos identificado com Júpiter, em outros com Mercúrio. Mas Sitchin rejeitou essa interpretação convencional e afirmou, em vez disso, que Nibiru seria um planeta independente com uma órbita de cerca de 3.600 anos, capaz de entrar ciclicamente no nosso sistema solar. Esse número, mais uma vez, aparecia no mito de Atrahasis, onde os deuses trabalham por 3.600 anos antes da rebelião. Não um detalhe casual, segundo Sitchin, mas uma pista codificada. Para apoiar essa tese, Sitchin citava um artefato extraordinário, o cilindro-selo VA200, I-43 hoje preservado no Museu de Berlim. Esse pequeno objeto, datado de cerca de 2310 a.C., mostra uma gravação aparentemente enigmática. Uma figura divina sentada, duas figuras em pé e, acima delas, um desenho que representa uma estrela cercada por 11 corpos menores. Segundo os arqueólogos, trata-se simplesmente de uma representação simbólica de divindades com seus atributos astrais. Mas, para Sitchin, era muito mais do que isso. Ele interpretou esse desenho como uma representação do nosso sistema solar, com o Sol no centro, cercado por planetas, incluindo um desconhecido 12º corpo celeste. O selo mostra o Sol no centro e ao seu redor 11 corpos planetários. Se excluirmos a Lua, que não é um planeta, e incluirmos Nibiru, então a contagem fica exata. O Sol, a Lua e 10 planetas é a mais antiga representação conhecida do nosso sistema solar. A comunidade acadêmica rejeitou essa interpretação. Os assiriólogos destacam que o suposto Sol, representado no selo, na verdade, tem a forma típica de uma estrela com raios. A tradição iconográfica mesopotâmica atribui essa forma a um astro genérico, não ao nosso Sol central. E os planetas ao redor seriam apenas símbolos decorativos, não um mapa astronômico. Mas o fascínio daquela imagem permanece, principalmente porque ninguém pode negar que se trata de uma representação celeste estilizada com elementos incomuns. Se realmente os sumérios conheciam a existência de um planeta invisível a olho nu, a pergunta se torna inevitável. De onde eles poderiam ter obtido tal informação? A ciência moderna nunca confirmou a existência de Nibiru, embora nas últimas décadas tenham se multiplicado hipóteses astronômicas sobre um hipotético planeta 9, um corpo de grandes dimensões que influenciaria, com sua gravidade, as órbitas dos cometas na faixa de Kuiper. Um estudo publicado em 2016 por Konstantin Batygin e Michael Brown, do Caltech, baseado em cálculos matemáticos, hipotetizou um planeta com cerca de 10 massas terrestres situado a centenas de bilhões de quilômetros do Sol. Não é Nibiru e não tem uma órbita de 3.600 anos, mas só a possibilidade de que um corpo desconhecido, de grandes dimensões, exista nos confins do nosso sistema solar. Reacendeu o interesse por antigas lendas que talvez, só talvez, guardem um fundo de memória. Sitchin, porém, foi além da astronomia. Não se limitou a dizer que os Anunnaki vinham de Nibiru, mas também descreveu o motivo da viagem deles. Segundo ele, textos mesopotâmicos relatavam uma crise ambiental no planeta dos deuses. A atmosfera de Nibiru estava se deteriorando e a única maneira de repará-la era dispersar poeira de ouro na alta atmosfera, que refletiria e reteria o calor do Sol. Daí o interesse obsessivo dos Anunnaki pela Terra, um planeta rico em depósitos de ouro.
E mais uma vez, Sitchin encontrava apoio nas palavras gravadas na argila. Na outra, Aziz, quando os Igide se rebelam, disse que o trabalho era excessivo, a carga insuportável. Frases que, na sua interpretação, não indicavam apenas o trabalho agrícola ou de construção, mas o esforço da extração mineral. Uma tarefa tão pesada que acabou provocando a revolta. A imagem que se forma é clara. Uma civilização extraterrestre forçada por necessidades vitais a chegar à Terra, estabelecer colônias de mineração e explorar seus recursos. E, nesse cenário, o homem não nasce por acaso. Ele não é fruto de um ato divino gratuito, mas a consequência de um problema técnico a ser resolvido. A revolta dos Igide colocou os Anunnaki diante de um problema. Quem faria os trabalhos essenciais para manter o projeto deles na Terra? As tábuas de Traazes contam que foi então que Enki, o deus da sabedoria e das águas profundas, propôs uma solução radical. Criar uma nova raça de seres, moldada a partir da matéria da Terra, mas animada com a essência de um deus. Um trecho da tábua, traduzido por Lambert, descreve assim a decisão. Que o homem carregue o jogo dos deuses, que o homem carregue o fardo de Enlil, que o homem carregue o trabalho dos deuses. É um trecho de crueza rara, pois revela claramente o propósito da criação. O homem não nasce livre, não nasce para agradar ou adorar, mas para substituir os servos rebeldes e aliviar os deuses do peso do trabalho. Não por acaso, pouco depois, a narrativa especifica a técnica da criação. Eles vão misturar a argila com a carne e o sangue de um deus, e assim o homem carregará a marca do deus e seu espírito estará ligado para sempre. Aqui o detalhe é surpreendente. A argila, matéria terrestre, é misturada com o sangue de uma divindade sacrificada. E é justamente esse gesto que transmite ao homem a centelha divina. É uma imagem que retornará com outras nuances em tradições posteriores. No Gênesis hebraico, onde Deus molda Adão do pó da terra... Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Ou nos mitos egípcios, onde Khnum modela os homens na roda de oleiro. Mas na versão mesopotâmica, ao contrário da bíblica, o elemento divino não é um sopro, mas sim o sangue, a própria substância da vida. Sitchin leu nesta passagem uma linguagem simbólica que na verdade escondia um processo técnico. Para ele, a argila não era simplesmente o barro dos rios mesopotâmicos, mas uma metáfora da matéria biológica, talvez o óvulo de um primata terrestre. O sangue divino, por sua vez, representava o DNA de um dos Anunnaki, aquilo que os textos descrevem como um ato ritual. Ele interpretava isso como uma operação de engenharia genética, a criação de um híbrido entre o Homo erectus, que naquela época habitava a Terra, e os deuses vindos de Nibiru. O resultado desse experimento foi chamado de Adamu. Não é difícil perceber a semelhança com o termo hebraico Adama, que significa solo ou terra, o mesmo do qual na Bíblia Adão é criado. As tabuinhas sumérias falam do Edim, uma planície fértil entre os rios Tigre e Eufrates, como o lugar onde esses primeiros homens foram moldados. Um termo que para Sitchin não podia deixar de lembrar o Éden bíblico, mas não um jardim paradisíaco, e sim um laboratório, um posto avançado de engenharia genética. Enki abriu sua boca e disse aos grandes deuses: no sangue do Deus seja misturado o barro, e o homem e o Deus sejam misturados no barro. O termo misturar, sob essa perspectiva, parece sugerir uma ação precisa, unir dois elementos para produzir um terceiro, não um ato de magia, mas um procedimento técnico. As fontes acadianas e babilônicas também reforçam o conceito. O homem é servo dos deuses. Em um hino a Marduk, lê-se de fato: Ele criou a humanidade, impôs o trabalho dos deuses aos homens, para que os deuses fossem livres. Portanto, não só na Traazes, mas também em outros textos, o homem nasce com uma função precisa: aliviar seus criadores. Sitchin, em sua reconstrução, vai além. Se realmente os Anunnaki intervieram geneticamente, isso explicaria o súbito salto evolutivo que levou do Homo erectus ao Homo sapiens, cerca de 200 mil anos atrás. Um salto que antropólogos ainda têm dificuldade em explicar totalmente. Na sua visão, o Adamu não foi um homem surgido do nada, mas um híbrido, o primeiro exemplar de uma espécie perigosa projetada para obedecer e trabalhar.
É uma interpretação contestada naturalmente. Mas o que chama a atenção é que os textos antigos, mesmo em sua nudez filológica, não descrevem uma criação por amor ou por graça. Descrevem um trabalho encomendado, um ato deliberado com um objetivo prático. E essa finalidade permanece gravada nas próprias palavras das tabuletas. Que o homem carregue o fardo dos deuses, que o homem carregue o trabalho dos deuses. O homem havia nascido moldado do barro e do sangue divino, e com ele tomava forma uma nova fase do projeto terrestre dos Anunnaki. Mas, como toda nova criatura, ele não era apenas um instrumento, era também uma possibilidade, e essa possibilidade dividiu profundamente os dois irmãos que encarnavam a espinha dorsal do panteão, Enki e Enlil. Enki, senhor das águas abissais e da sabedoria. Aquele que nos textos, também chamado de Ea, via na humanidade algo mais do que um simples instrumento. Os relatos o descrevem como benevolente, quase protetor, inclinado a desobedecer ordens só para ajudar os homens. No mito do dilúvio, será ele quem sussurrará ao ouvido de Ziusudra o aviso que salva. Enlil, ao contrário, era o deus do vento, da autoridade e do poder absoluto, severo, inflexível, ciumento de sua própria supremacia. Nos textos, ele costuma ser retratado como inimigo da humanidade, decidido a exterminá-la quando fica numerosa e barulhenta. Um trecho da Trasis expressa essa tensão com uma clareza desarmante. Quando o homem se multiplica e faz muito barulho, é Enlil quem reage. O clamor da humanidade se tornou grande demais. Seu barulho não me deixa descansar. Portanto, enviarei um dilúvio para aniquilar o gênero humano. Enki, em segredo, tenta sempre proteger o homem da destruição total. Essa oposição entre os dois irmãos atravessou os séculos. Muitos viram nela um eco bíblico. Enki, como a serpente que traz o conhecimento, Enlil, como o Deus severo que pune, Enki, como Prometeu que dá o fogo, Enlil, como Zeus que acorrenta. Mas nos textos sumérios não se trata de metáforas, trata-se de decisões políticas, de estratégias divergentes sobre o que fazer com o ser recém-criado. E foi nesse contexto que nasceu outra das instituições fundamentais da Mesopotâmia, a realeza, a lista dos reis sumérios. Uma tábua em cuneiforme, datada do 2º milênio antes de Cristo, afirma: Depois que a realeza desceu do céu, Eridu se tornou a primeira cidade. A frase é poderosa. A realeza não nasce entre os homens. Não é uma instituição social desenvolvida de baixo para cima, mas um dom, ou melhor, uma imposição de cima. Ela desceu como um legado dos Anunnaki, transferida aos homens para que governassem em nome deles. Mas o que torna essa lista extraordinária não é apenas a ideia de que o poder tenha descido do céu. São as durações dos reinos antes do grande dilúvio, dizem. Os soberanos reinaram por períodos inimagináveis. Alulim reinou por 28 mil anos. Alalgar reinou por 36 mil anos. Números que desafiam qualquer lógica. Dezenas de milhares de anos para um único rei. Os estudiosos tradicionais interpretam esses dados como simbólicos, talvez múltiplos numéricos, com valor ritual, talvez exageros para destacar a grandiosidade do passado. Mas na leitura de quem vê nesses textos uma memória histórica, não se trata de símbolos. Aqueles reis não eram homens, mas os próprios Anunnaki, ou híbridos diretos com sangue divino, cuja longevidade derivava de uma biologia diferente, de um planeta onde o próprio tempo corria em ritmos mais lentos. O detalhe numérico, mais uma vez, torna-se uma pista. Se Nibiru completava uma órbita de 3.600 anos ao redor do Sol, então os anos vividos por aqueles seres não eram comparáveis aos nossos. Um ano para eles era um sar para nós, escreve Sitchin, ligando os ciclos orbitais ao sistema numérico sumério. Em outras palavras, não é que os reis vivessem 30 mil anos no sentido humano, mas 30 mil dos anos deles, que correspondiam a uma fração diferente do nosso tempo. Assim, a lista dos reis sumérios, que à primeira vista parece uma simples crônica real, torna-se, na leitura alternativa, o testemunho de uma época em que os deuses próprios caminhavam entre os homens, reinavam sobre eles e deixavam como única herança aqueles números impossíveis gravados na argila. Mas, e quando o dilúvio varreu tudo, a lista muda de tom. Após a catástrofe, os reinados se tornam mais curtos, mais próximos da ordem humana. Centenas de anos, depois dezenas, até chegar a durações mais plausíveis.
É como se, depois da catástrofe, a realeza tivesse sido transferida definitivamente para os homens, mas de forma reduzida, limitada. Um eco desbotado do antigo poder na tensão entre Enki e Enlil, entre benevolência e severidade, entre proteção e domínio, o homem encontrou seu primeiro lugar, não mais um simples servo, mas também ainda não livre. Governado por reis que diziam encarnar a vontade divina, reis que, segundo a fórmula solene, desciam do céu, portadores de um sangue que não era totalmente terreno. E esse é um ponto muito importante para toda a nossa história. Porque quando a lista dos reis sumérios afirma solenemente que a realeza desceu do céu, não está falando apenas de um poder político, mas de um princípio teológico. A autoridade de governar não pertence aos homens, mas é transmitida de um plano superior. E essa é uma ideia que não fica confinada à Mesopotâmia, mas é encontrada sob diferentes formas em quase todas as grandes civilizações antigas. No Egito, por exemplo, a figura do faraó não era concebida como a de um simples governante humano. O faraó era o filho de Ra, a encarnação viva de Horus, o garante da ordem cósmica da Maat. Ele não governava em nome dos deuses, mas como um deus ele mesmo. Não por acaso, os textos das pirâmides gravados nas tumbas do antigo reino proclamam: o rei é um deus nascido de um deus que retorna ao céu para sentar-se no trono de Osíris. A ideia de um soberano com sangue divino, legitimado a reinar por ser portador de uma essência sobrenatural, já estava, portanto, plenamente enraizada. Mas enquanto no Egito essa divinização era talvez apenas um ato ritual e simbólico, na Mesopotâmia a lista dos reis parece sugerir algo mais radical. Que os primeiros reis não eram de fato homens, mas sim seres sobre-humanos, longevos e poderosos, destinados a reinar por dezenas de milhares de anos. Como dissemos, a ideia da realeza como herança divina também aparece em outras culturas. Na China imperial, o mandato do céu não era apenas uma justificativa ideológica, mas um princípio cósmico. O poder era conferido pelo Tian, o céu. E um imperador que perdia a virtude também perdia o mandato divino, justificando assim sua queda na Índia Védica. Os reis eram frequentemente descritos como nascidos dos deuses, e seu poder derivava diretamente da proteção de Indra ou Varuna. E ainda, nos textos bíblicos, especialmente no Livro dos Reis, a autoridade real é apresentada como uma escolha direta de Deus. Saul é ungido por Samuel porque o Espírito do Senhor está sobre ele. Davi reina não por mérito próprio, mas porque Deus o escolheu. Eu constituí o meu rei sobre Sião, meu santo monte. Todas essas tradições, no fundo, ecoam o mesmo princípio expresso nas tabuinhas mesopotâmicas. A realeza não nasce dos homens, ela desce do alto, mas enquanto em outros lugares, permanece um conceito espiritual, um mito político. A lista dos reis sumérios é o único documento que ousa registrá-lo com números concretos, com reinados de duração incomensurável. Quase como se dissesse: esses soberanos não eram como vocês, não pertenciam à sua carne. Não surpreende que em muitas culturas reis fossem cercados de aura divina, dos faraós egípcios, autoproclamados descendentes de Ra, aos reis bíblicos escolhidos por Deus e monarcas medievais que se diziam governar por graça divina. O eco daquela antiga fórmula suméria continua a ressoar, talvez até os dias de hoje, em nossas sociedades tecnológicas. Mas essa é outra história que vamos contar para vocês em um próximo vídeo. Se a realeza vinda do céu podia parecer um vínculo institucional entre homens e deuses, as tradições mesopotâmicas e bíblicas falam também de um vínculo muito mais íntimo e transgressor, a união carnal entre seres celestiais e mulheres terrestres. Nos textos sumérios, há várias alusões a figuras híbridas, semideuses, nascidos do acasalamento entre os Anunnaki e mortais. E não é por acaso que o mesmo tema reaparece com tons dramáticos nas tradições judaicas. O livro de Enoque, um texto apócrifo, provavelmente escrito entre o século III e o século I a.C., excluído do cânone bíblico, mas venerado em muitas comunidades judaicas e cristãs das origens. Relata uma história com o sabor de uma memória proibida. Segundo Enoque, um grupo de 200 anjos chamados de vigilantes foi enviado à terra para vigiar os homens, mas com o tempo esses seres deixaram de obedecer à sua missão. Atraídos pela beleza das mulheres da terra, decidiram se unir a elas.
Quando os homens se multiplicaram e nasceram para eles filhas belas, os vigilantes, filhos do céu, as viram e as desejaram, e disseram uns aos outros: Vamos escolher esposas entre as filhas dos homens e gerar filhos. O chefe dessa rebelião se chamava Shemiasa. O texto conta que, temendo agir sozinho, ele propôs aos outros que jurassem juntos. Um pacto. Todos participariam do ato proibido, assim ninguém poderia voltar atrás. Então eles juraram e se comprometeram com maldições. Eram ao todo 200 e desceram sobre o Ardis, o monte que fica nos dias da Armênia. Esse detalhe é impressionante, pois há o nome de um lugar, um número e um juramento vinculativo. Portanto, parece mais um relato direto de um evento do que um mito. Dessas uniões nasceram os Néfilim, híbridos gigantescos de estatura e força sobre-humanas. O livro de Enoque os descreve como devoradores insaciáveis. Eles geraram gigantes com 3.000 côvados de altura que devoraram todo o trabalho dos homens. Quando os homens não eram mais suficientes, os gigantes se voltaram contra eles e devoraram a humanidade. Começaram a pecar contra aves, animais, répteis e peixes, e a devorar uns aos outros bebendo sangue. É um relato de violência extrema, em que os híbridos se tornam predadores não só do homem, mas de toda a natureza. E a memória bíblica guarda um eco mais sintético, mas igualmente poderoso. No livro do Gênesis, de fato, lê-se: Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si como esposas aquelas que preferiram. Naqueles dias havia os Nefilim na terra, quando os filhos de Deus se uniam às filhas dos homens e geravam para elas filhos. Esses eram os heróis da antiguidade, homens famosos. A tradição judaica chamava esses híbridos de Néfilim, um termo que deriva da raiz NPL, que significa cair, os caídos, talvez porque fossem filhos de anjos caídos ou porque eles mesmos foram precipitados da condição divina para a terrena. Na Mesopotâmia, textos mais fragmentados falam de homens poderosos, semideuses, dotados de capacidades excepcionais, descendentes de uniões proibidas na Grécia. Figuras semelhantes aparecem nos titãs e nos heróis, filhos de Zeus e de mulheres mortais. Em outras tradições, os gigantes nórdicos ou os seres colossais dos Andes parecem evocar o mesmo motivo: o híbrido divino-humano, poderoso, mas instável, destinado à ruína. O ponto em comum de todos esses relatos não é apenas o nascimento de seres excepcionais, mas a consequência catastrófica que disso resulta. Azazel ensinou aos homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras, e lhes mostrou os metais e como trabalhá-los. Shemiasa ensinou feitiços e cortes de raízes. Outros ensinaram a observação das estrelas e dos sinais do céu. É a descrição precisa da misteriosa e repentina disseminação de conhecimentos tecnológicos, militares e mágicos. O que para a leitura tradicional é mito ou alegoria, na perspectiva de Sitchin e de outros autores alternativos, torna-se, na verdade, uma peça coerente. Os Anunnaki, ou parte deles, não se limitaram a criar o homem como instrumento, mas foram além, quebrando as regras da própria sociedade deles, criando híbridos e trazendo conhecimentos que a humanidade não estava pronta para enfrentar. As tabuinhas mesopotâmicas e os textos apócrifos bíblicos, tão diferentes em origem e língua, parecem convergir em uma única memória. Seres que desceram do céu, uniões proibidas, filhos gigantes, guerras e destruição. E em todas as versões, a rebelião. Termina da mesma forma, com o julgamento divino e a decisão de purificar a terra com um dilúvio. Quando lemos as palavras do livro de Enoque, que descrevem os Nefilins como gigantes devoradores, capazes de levantar pedras, homens não teriam conseguido mover a mente. Remete inevitavelmente às lendas presentes em todo o mundo. Será mesmo coincidência que, em culturas tão distantes entre si, os monumentos de pedra mais imponentes sejam atribuídos não aos homens, mas a seres sobre-humanos? No Oriente Médio, as crônicas medievais falavam de esqueletos enormes encontrados sob as ruínas antigas. O próprio José Flávio, o historiador judeu do primeiro século, escreveu que em sua época, na Palestina, ainda se podiam ver os restos dos gigantes descritos na Bíblia.
Ainda hoje, restam ossos de tais homens de incrível grandeza para serem vistos com os próprios olhos. Portanto, não era um mito distante, mas uma lembrança que os contemporâneos de Enoque e Moisés poderiam ter verificado no século XIX nos Estados Unidos. A imprensa local noticiou o achado de esqueletos gigantes em escavações de montes nativos. Ossos com 2 ou 3 metros de altura, crânios de proporções anormais, às vezes descritos como dolicocefálicos, alongados de forma não natural. Muitos desses relatos foram posteriormente minimizados e, em alguns casos, eram realmente falsos. Mas o fato é que o imaginário coletivo ligou fortemente os construtores de montes americanos a uma raça de gigantes desaparecidos. E as lendas Cherokee, Choctaw e Sioux falam, veja só, de homens colossais que precederam as tribos atuais e foram exterminados por cataclismos divinos. No Peru, os cronistas espanhóis do século XVI, como Pedro Cieza de León, recolheram os testemunhos dos indígenas sobre antigos gigantes que teriam chegado às costas e construído muralhas ciclópicas, antes de serem destruídos por fogo do céu. Em Tiahuanaco e Pumapunco, as pedras esculpidas com precisão impossível, blocos de andesito de dezenas de toneladas, foram explicadas por séculos como obras de homens colossais, capazes de manusear pedras que nenhum mortal poderia mover. Também na Europa, o fio não se rompe. Na Sardenha, a tradição dos gigantes de Monte Prama, estátuas nurágicas com mais de 2 metros de altura, datadas por volta do século IX a.C., foi interpretada pelos habitantes como a representação de ancestrais, enormes, heróis semidivinos que um dia caminharam pela ilha. E ainda, os megalitos de Stonehenge na Inglaterra, os dólmens franceses, os menires espalhados de Portugal até a Escandinávia, todos foram por séculos atribuídos aos gigantes. Os camponeses medievais, ao observarem aquelas pedras colossais, não conseguiam conceber que homens semelhantes a eles as tivessem erguido. Era obra dos Nefilim, dos titãs, de seres que um dia habitaram a terra. Até mesmo a Bíblia mantém essa associação em Deuteronômio. Fala-se dos Refaim, uma linhagem de gigantes que habitava a Palestina. Toda essa terra dos Refaim era chamada de terra de gigantes, mas os amonitas os chamavam de Zamzumim, um povo grande, numeroso e alto, como os Anaquim. Esses povos desaparecidos, segundo os textos, deixam a suspeita de que os israelitas realmente encontraram, pelo menos na memória mítica, uma raça de homens de estatura excepcional. Na ótica dos Anunnaki, a explicação seria linear. Os gigantes nada mais eram do que frutos híbridos das uniões proibidas, seres grandes demais, fortes demais, incontroláveis demais. Os mesmos que, segundo o livro de Enoque, começaram a devorar homens e animais indiscriminadamente, até se transformarem em uma praga para toda a criação. Se o pecado dos guardiões tivesse sido apenas carnal, talvez sua culpa teria se limitado a uma transgressão privada, uma infração da ordem estabelecida. Mas o livro de Enoque conta que a descida deles à terra não parou por aí. Eles trouxeram consigo segredos que até então pertenciam apenas aos deuses. É aqui que a rebelião se torna uma catástrofe cultural. Azazel ensinou aos homens a fabricar espadas, facas, escudos e armaduras e mostrou a eles os metais e a arte de trabalhá-los. Ensinou as mulheres a fazer ornamentos, pulseiras e colares, o uso de tinturas, a beleza dos olhos com antimônio e todo tipo de pedra preciosa e corantes. E assim se multiplicaram a impiedade e a corrupção. Em poucas linhas se concentram elementos que, vistos com o olhar da época, são revolucionários: a metalurgia, a arte da guerra, a cosmética como arma de sedução, o conhecimento das substâncias minerais. Mas não era só uma questão de armas e ornamentos. Outros vigilantes, continua Enoque, divulgaram segredos ainda mais profundos. Shemiasa ensinou feitiços e cortes de raízes. Armaros, a arte de desfazer feitiços. Baraxiel, a observação das estrelas. Cocabel, os sinais das constelações. Ezequiel, o conhecimento das nuvens. Araquiel, os sinais da terra. Shamsiel, os sinais do sol. Sariel, os sinais da lua. A gravidade do gesto não está apenas na transgressão, mas no efeito. O homem, nascido para ser servo, é subitamente iniciado em segredos que o tornam poderoso,
consciente, até mesmo perigoso. As artes da guerra o tornam destrutivo, as artes divinatórias o iludem de que pode governar o futuro, as artes da sedução o arrastam para o vício. Não por acaso, o texto termina assim: Os homens pereceram e seu clamor subiu aos céus. Mas antes que a tempestade desabe, resta um ponto decisivo. Se realmente os guardiões ensinaram aos homens artes proibidas, podemos reconhecer hoje os vestígios desse conhecimento. São as metalurgias arcaicas, os alinhamentos astronômicos dos templos, os conhecimentos surpreendentes dos povos antigos, da agricultura à escrita. Fragmentos daquele antigo pacote de civilização transmitido por seres que desceram do alto quando um dia ensinaram o mundo que mergulhou em uma espiral de violência e corrupção. Os Nefilins, nascidos da união dos deuses com as filhas dos homens, dominaram pela força. Os guardiões introduziram artes que corrompiam a ordem natural e a própria humanidade. Libertada da ignorância, começou a multiplicar seus próprios erros. No livro de Enoque, o clamor da terra se eleva aos céus. Então Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel olharam para baixo, da santidade do céu, e viram muito sangue derramado sobre a terra e toda a iniquidade cometida sobre ela. E disseram uns aos outros: O clamor de seus lamentos sobe até as portas do céu. É a cena do tribunal celestial. Os anjos fiéis levam o lamento diante do Altíssimo e a sentença é pronunciada. Os guardiões serão acorrentados no abismo, seus filhos híbridos exterminados e a própria terra purificada por um cataclismo. Destruam todos os filhos dos anjos, os filhos dos amores ilícitos, os filhos dos vigilantes, porque eles oprimiram a humanidade. Na versão mesopotâmica, a decisão é igualmente irrevogável na Traazes. Quando a humanidade se torna barulhenta demais, Enlil reclama: O clamor da humanidade se tornou grande demais. Seu barulho não me deixa descansar. Portanto, enviarei um dilúvio para aniquilar o gênero humano. Nem todos concordaram. Enki mais uma vez se opõe ao irmão. Ele não pode salvar a humanidade abertamente, mas encontra uma maneira de contornar a ordem divina. Ele se dirige a Atrahasis, o muito sábio, e em segredo lhe transmite as instruções para sobreviver. Demole sua casa, construa um navio, abandone seus bens, salve sua vida, leve a bordo sementes de todo ser vivo, cele o navio com betume para que seja resistente como o firmamento. Essas palavras ecoam quase literalmente na versão babilônica mais tardia da epopeia de Gilgamesh, quando Utnapishtim conta ao rei de Uruk sobre sua salvação do dilúvio. Derrube sua casa, construa um navio, abandone as riquezas, busque a vida, leve para o navio as sementes de todas as criaturas vivas. As dimensões do navio devem ser bem proporcionadas, sua largura igual ao seu comprimento. O paralelismo com a Bíblia é impressionante. Em Gênesis, Deus ordena a Noé: Faça uma arca de madeira de cipreste, faça-a com andares e cubra-a com betume. Dentro e fora de cada ser vivo de toda a carne, leve para a arca 2 de cada espécie, para que sobrevivam com você. Os elementos são idênticos: um homem escolhido, o aviso divino, a construção de uma embarcação, a coleta dos animais, o betume para selar o casco, até mesmo o detalhe das aves aparece em cada versão. Em Atraazes, conta-se que quando as águas começaram a recuar, o herói soltou primeiro uma pomba, que voltou, depois uma andorinha, que também retornou. Por fim, um corvo que não voltou mais. Soltei uma pomba, ela voltou. Soltei uma andorinha, ela voltou. Soltei um corvo que viu que as águas haviam recuado e não voltou mais. Esse episódio também está em Gênesis. Noé soltou um corvo que ia e voltava até que as águas secaram. Depois ele soltou uma pomba, mas ela não encontrou onde pousar e voltou para ele. Depois de 7 dias, ele soltou novamente a pomba e ela voltou com uma folha de oliveira. Quer se fale de Atraazes, de Utnapishtim ou de Noé, a estrutura da história permanece inalterada, uma memória compartilhada que atravessa povos, línguas e religiões. Suspeitamos que não seja invenção, mas memória de um evento catastrófico que afetou antigas civilizações.
Os estudiosos modernos buscaram explicações naturais, o fim da última glaciação, com o derretimento repentino das geleiras e a elevação dos mares, o alagamento do Mar Negro. Por volta de 5.600 a.C., quando o Mediterrâneo rompeu o Bósforo e submergiu terras habitadas, ou até mesmo pelo impacto de um asteroide. Mas, nas tabuinhas e nas escrituras, não se fala de geologia, se fala de julgamento, de pecado, de uma ordem cósmica quebrada por uma humanidade e por uma linhagem híbrida que haviam ultrapassado o limite. E mais uma vez surge a figura de Enki, o deus que não para de proteger os homens, em contraste com Enlil, o deus que quer aniquilá-los. É a história, a mesma tensão que percorre toda a narrativa. Um irmão que vê no homem um projeto a ser apagado, o outro que o considera uma semente a ser preservada. Graças a Enki, a humanidade sobrevive ao dilúvio, mas a um preço alto. Sua vida será encurtada, sua força reduzida, seu conhecimento limitado para que não possa mais ameaçar seus criadores. O dilúvio havia passado, as águas haviam recuado e a humanidade, sobrevivendo por um milagre graças ao aviso de Enki, começava a reconstruir. Mas o que restava já não era mais o mesmo mundo de antes. Os nefilins haviam desaparecido, os guardiões estavam acorrentados, a vida humana encurtada. E mesmo assim, naquela paisagem devastada, os deuses deixaram para trás estruturas que desafiariam os séculos. Os grandes templos, as torres em degraus, os monumentos ciclópicos que ainda hoje se erguem como sombras do seu poder. Nas tabuinhas mesopotâmicas, os zigurates são descritos como mais do que simples edifícios. A inscrição de Ur-Nammu, rei de Ur, no século 21º a.C., fala do zigurate como uma ligação direta com o divino. O seu topo se eleva aos céus, sua base afunda nas profundezas, é um elo entre o céu e a terra. A fórmula aparece várias vezes nos textos Etemenanque. O nome do grande zigurate da Babilônia significa literalmente casa do fundamento do céu e da terra. Não era apenas um simples templo, mas sim um ponto de contato, uma escada sagrada que permitia aos deuses descerem e aos homens se elevarem. Na perspectiva ortodoxa, essas construções eram locais de culto, plataformas para aproximar o fiel de Deus, mas na visão herética, os zigurates eram muito mais plataformas funcionais, talvez até mesmo pistas de pouso. Para as naves celestes dos Anunnaki, alguns textos falam de barcos celestes ou carros divinos pousados sobre os terraços dos templos. Um hino a Inanna afirma: o teu santuário é um horizonte, tua morada é o lugar onde descem as naves celestes. Não apenas a Mesopotâmia possui essas torres enigmáticas, mas, a oeste, no Egito, erguem-se as pirâmides que a tradição moderna atribui ao engenho do antigo reino, mas que apresentam características que até hoje desafiam a compreensão. A grande pirâmide de Gizé está orientada com um erro de apenas 0,05 graus em relação ao norte geográfico. Um grau de precisão que engenheiros modernos consideram quase impossível com instrumentos primitivos. Os blocos que a compõem, mais de 2 milhões, pesam de 2 a 70 toneladas cada um e foram cortados com uma regularidade que ainda surpreende os arqueólogos. Não por acaso, autores antigos como Heródoto contavam que as pirâmides já eram cercadas de mistério em sua época, e que muitos egípcios acreditavam que fossem obras dos deuses, não dos homens. Na visão dos Anunnaki, as pirâmides não eram tumbas, mas instrumentos. Sitchin sugeriu que elas poderiam funcionar como faróis de navegação, pontos de referência para voos celestes ou até mesmo máquinas capazes de entrar em ressonância com a energia terrestre. Não por acaso, o antigo nome da grande pirâmide, Akhet-Khufu, significa o horizonte de Khufu, quase como se sugerisse um ponto de encontro entre o céu e a terra. E se na Mesopotâmia e no Egito encontramos torres e pirâmides, no Líbano se ergue outro enigma, os trilitos de Baalbek. 3 blocos de pedra calcária, cada um com cerca de 1.000 toneladas, colocados como fundação do pódio do templo de Júpiter. Eles construíram o complexo por volta do século I d.C., mas ninguém sabe ao certo quem transportou e colocou aquelas pedras colossais, nem com quais meios. Não é surpreendente que a tradição local atribuísse sua origem aos gigantes que antigamente habitavam a região. O mesmo padrão se repete na América do Sul.
Em Pumapunco, nos planaltos bolivianos, blocos de andesito pesando 100 toneladas são esculpidos com cortes encaixados perfeitamente semelhantes a trabalhos mecânicos. Os incas, quando chegaram à região, não reivindicaram a autoria dessas obras. Afirmaram que foram feitas por seres anteriores, como gigantes ou deuses, e não por eles mesmos. Que herdar ruínas de um passado antigo demais para ser lembrado era, portanto, o mesmo motivo em todo lugar. Estruturas monumentais que desafiam o tempo e a lógica atribuídas a seres sobre-humanos e nos textos uma linguagem que sempre se repete. Talvez símbolos, talvez metáforas ou talvez indícios concretos de uma presença que os antigos compreenderam plenamente, mas quiseram fixar na pedra. Com o passar dos séculos, as grandes obras permaneciam de pé, imóveis, como sentinelas de um tempo perdido, mas os deuses que as haviam inspirado começaram a se tornar cada vez mais raros. As crônicas mesopotâmicas falam de uma época em que os Anunnaki caminhavam entre os homens, davam ordens, julgavam os reis e determinavam os destinos. Depois, lentamente, o contato direto deles se enfraquece e sua presença se torna cada vez mais sutil. Através de sacerdotes e soberanos, a lista dos reis sumérios marca com precisão essa ruptura antes do dilúvio. Reinos milenares, números que desafiam a imaginação. Depois da catástrofe, porém, a duração dos reinos cai drasticamente, centenas de anos, depois dezenas. É como se a era dos deuses tivesse chegado ao fim e em seu lugar tivessem se estabelecido homens, reis mortais, que, no entanto, continuavam a se proclamar depositários de uma realeza vinda do céu. No entanto, não era um abandono completo. Alguns textos indicam que reis eram parcialmente híbridos, descendentes diretos de uniões com deuses. Nos poemas, alude-se a soberanos semidivinos, homens dotados de força e sabedoria superiores. Gilgamesh, por exemplo, é descrito assim: 2/3 Deus, 1/3 homem. É o eco de um sangue não totalmente terreno, ainda presente nos soberanos e que lhes dava uma autoridade vista como sobrenatural. Com o tempo, essa herança se traduziu em símbolos. Os deuses não apareciam mais em carne e osso, mas através de estátuas colossais, selos, relevos. Nos templos, os sacerdotes proclamavam transmitir a palavra divina, e o povo via neles os únicos intermediários com o céu. Mas a memória de um contato direto permanecia gravada nos poemas e nas canções. Sitchin interpretou esse processo como um sinal de retorno a Nibiru. Se os Anunnaki tinham vindo para extrair ouro e resolver uma crise em seu planeta, então, uma vez coletado o suficiente, ou talvez uma vez reduzida a necessidade, não tinham mais motivo para ficar. Suas viagens para a Terra tornaram-se mais raras, até cessarem completamente, restando apenas o que ficou. Foram dinastias terrenas que reivindicaram sua herança, monumentos ciclópicos que testemunhavam seu poder e mitos que transformaram sua memória em religião. É significativo que justamente nesse período surjam os primeiros grandes sistemas teológicos, o panteão organizado, as leis escritas, os rituais complexos. É como se, no vazio deixado pelos deuses, tivesse sido necessário inventar um aparato religioso para preencher a ausência. Mas a impressão é que não se tratava de pura invenção. Era a tentativa de manter viva a marca de um contato que já pertencia ao passado. E, no entanto, aqui e ali sobrevive o eco de um retorno prometido. Em um hino babilônico se lê: Quando os deuses retornarem, os céus se abrirão e a terra conhecerá novamente a sua glória. É o sonho, ou talvez o temor de que a distância não seja definitiva e que os filhos de Ram e Ki possam ainda um dia descer novamente do céu para retomar o que deixaram inacabado. É neste ponto que a pergunta se torna inevitável. Eles eram realmente deuses ou eram simplesmente símbolos, alegorias de forças cósmicas e de hierarquias sociais? Os arqueólogos ortodoxos não têm dúvidas. Os Anunnaki pertencem ao mundo do mito, e os números impossíveis da lista dos reis sumérios são exageros poéticos. No entanto, a constância com que os relatos de deuses que desceram do céu, de uniões proibidas, de gigantes e de dilúvios aparecem em culturas diferentes, do Oriente Próximo às Américas, deixa uma margem de suspeita.
Talvez não sejam fantasias isoladas, mas fragmentos de uma memória coletiva, deformada, reinterpretada, transmitida de boca em boca por milênios. Se assim fosse, então os relevos assírios, com figuras aladas, os olhos arregalados das estátuas sumérias, as inscrições que falam de realeza vinda do céu, não seriam apenas arte ou religião, seriam sinais de um contato real, traduzido na linguagem que os povos antigos eram capazes de compreender. E assim, hoje, enquanto contemplamos aquelas pedras, a pergunta permanece no ar. Entre história e lenda, os Anunnaki foram apenas símbolos de poderes cósmicos ou visitantes concretos que realmente caminharam entre os homens. Não dá para afirmar, mas talvez esse seja o legado mais forte que eles deixaram. Deixaram um enigma que ainda guia nossa inteligência e nos faz questionar se estamos realmente sozinhos, ou se nossa história tem raízes ligadas a um céu mais antigo e misterioso do que admitimos. E assim, entre as ruínas de Uri, as pirâmides de Gizé, entre os muros ciclópicos de Baalbek e as pedras esculpidas de Pumapunku, resta o mesmo eco de que o nosso mundo, tão frágil e recente, pode ter sido forjado por mãos que não eram apenas humanas. Não existe uma resposta definitiva, existe apenas a escolha que cada um de nós deve fazer. Olhar para as palavras dos sumérios como contos antigos ou como crônicas que escondem a verdade de um encontro esquecido. E se um dia, ao levantarmos os olhos para o céu, víssemos novamente a estrela errante que os sumérios chamavam de Nibiru, talvez percebêssemos que a pergunta nunca desapareceu. Não se eles voltarão, mas quando? Chegamos ao final desta longa e fascinante jornada. Estamos realmente curiosos para saber a sua opinião. Escreva nos comentários o que você acha. E se você gostou do vídeo, compartilhe e deixe seu like. E se quiser apoiar nosso trabalho, não se esqueça de se inscrever no canal. Para vocês são gestos simples, mas para nós são fundamentais. Até a próxima história.